Muito bem, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre o estudo do período composto. O que é período? Para que a gente entenda o que é período, é necessário que a gente vá lá atrás e imagine o que é uma frase. Uma frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Qualquer enunciado que tenha sentido completo é uma frase, não importa se tem verbo ou não. Se eu digo cuidado, você consegue entender a mensagem, mesmo não tendo verbo nessa frase, ela é considerada uma frase, porque você entendeu a mensagem. Se eu disser tome cuidado, você entendeu ainda mais a mensagem, agora tem verbo, é uma frase que tem verbo. Então, frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Oração, então, é uma frase que tem verbo. É isso que é oração, é uma frase que tem verbo. E o que é período? Período é um conjunto de orações. Pode ser uma única oração, chamada de oração absoluta, ou pode ser mais de uma oração, e aí o período pode ser composto por coordenação ou subordinação. Vamos lá, então, fazer alguns exercícios para ver se esse assunto aí fixa na nossa cabeça. Vamos lá? Primeira questão. Olha só, está perguntando especificamente sobre a conjunção. Quem é a conjunção aqui da nossa frase? O amor não só traz alegria, como também alimenta. Olha só que bacana, veio uma dupla, né? Veio uma dupla que sempre anda junta, pessoal. Essa dupla sempre anda junta. É a dupla do não só, mas também, não somente, como também, não apenas, mas também. É uma dupla que forma um paralelismo sintático que indica adição. Sempre que você for fazer a sua redação e quiser colocar esse mais também, não esqueça que tem que ter aqui o par dele, que é o não só. Beleza? Tem que ter o não só, o mais também. Não apenas, como também. Não somente, mas também. Tem que ter esse par para que a frase fique perfeita e aí sim dê uma ideia de adição. Olha que bacana. O nome dessa conjunção é conjunção coordenativa aditiva, porque adição, pessoal, é uma das 5 relações de coordenação. Adição é uma das 5 relações de coordenação. Beleza? Então, você vê facilmente que o amor não só traz alegria, a primeira coisa que acontece, como também alimenta. Então, tem o fato de trazer alegria, tem o fato de alimentar, uma ação após outra. Essa é a ideia de adição. Beleza? Bem tranquilinho, não é? Não dá para errar. A única coisa que eu quero que você guarde é que o não só não vem só, ele vem sempre com o par dele, como também. Mas acontece que a gente vê muito esse aqui sozinho e esquecendo da primeira parte. Tem que ter a primeira parte na primeira oração e a segunda parte na segunda oração. Beleza? Muito bem. Vamos então para a segunda questão. Esse material, pessoal, é o nosso material do cadernão. É um exercício que está lá no nosso cadernão, volume 1. Se você não tem, se você quiser, é só colocar aí o seu WhatsApp aí mandar um WhatsApp para o número que está aí no contato, não é? E aí eu te passo tranquilamente esse material. Um material que reúne aí vários assuntos de português. A oração sublinhada é reduzida de quê? O que é isso, professor? O que é uma oração reduzida? Uma oração reduzida, ela é uma oração que vem sem a conjunção, uma oração em que não aparece a conjunção. Isso é muito comum, na verdade, a gente reduzir a oração, colocar a oração sem a conjunção. A conjunção é o elemento de coesão, é o conectivo, mas às vezes a gente escreve sem esse conectivo e aí a oração é chamada de reduzida. Então, o que é que você vai fazer? Você vai perceber que aqui, já que já está grifado, né? Já está grifado aqui, ó. Você vai perceber que essa primeira parte, ela acaba no verbo de ligação. Essa primeira parte acaba no verbo de ligação, que é o verbo ser. Pessoal, é bem simples mesmo. Toda vez que a oração principal acabar no verbo de ligação, o que vem antes é chamado de sujeito e o que vem depois é chamado de predicativo do sujeito, tá bom?
ela é sempre assim, pessoal. Aqui, antes do verbo de ligação é o sujeito e o que vem depois é predicativo do sujeito. Então, o mais certo é não dirigir veículo sem carta de habilitação. Né? O mais certo é não dirigir veículo sem carta de habilitação. Está perguntando se já está dizendo que essa é uma oração reduzida. Por que que é reduzida? Porque você não vê a palavra que aqui, por exemplo. Não vê a palavra que é o elemento de ligação. E, então, é por isso que ela é reduzida. Reduzida de infinitivo, porque o nosso verbo aqui está, de fato, no infinitivo. Com valor de subordinada, e aí? Ela é subordinada adverbial, ela é subordinada substantiva, ela é subordinada adjetiva. Pessoal, só tem 3 tipos de oração subordinada. Só existem 3 tipos de oração subordinada. Ou é a oração subordinada substantiva, ou é a oração subordinada adjetiva, ou é a oração subordinada adverbial. Então, aqui, pessoal, você tem que usar o seu bom senso para saber que a resposta jamais poderia ser a letra B ou a letra E. Você que está estudando aí período composto, se ainda não estudou, é só voltar os vídeos aí que tem muito assunto bom aí para trás. Aproveita para curtir esse vídeo e os outros, indicar o nosso canal, se inscrever no nosso canal também. Então, pessoal, vê bem. A subordinada vai ser chamada de substantiva quando ela tiver uma conjunção integrante, ou seja, quando antes dela tiver verbo, mas a frase tiver com sentido incompleto. A oração vai ser subordinada adjetiva quando ela tiver um pronome relativo, ou seja, quando você fizer uma pergunta depois dele e a resposta estiver antes dele. E, por fim, a oração subordinada vai ser chamada de adverbial quando um pedaço todo for a circunstância do outro pedaço. Aqui você percebe facilmente que a primeira parte, aquela parte que não estava destacada, termina num verbo. Imagina alguém chegar com você e dizer assim: o mais certo é. Você acha que essa frase está completa? É claro que não. Tinha que ter aqui, bem aqui, uma palavrinha aqui, ó. O mais certo é que não se dirija a veículo sem carta de habilitação. Né? Tinha que ter um que aqui para você perceber que tem uma ligação necessária aqui. Ó. O mais certo é que não se dirija a veículo sem carta de habilitação. Mas não veio o quê? Por isso que ela é reduzida. Mas, de qualquer forma, que estava antes aqui tinha verbo, mas estava com o sentido incompleto. Por isso que ela é subordinada substantiva. Subordinada substantiva. Por que mesmo subordinada substantiva? Porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Percebe que a questão foi boazinha porque ela dividiu já para nós. Ela deixou dividido. Então, era só você enxergar que antes aqui tinha um verbo e lendo somente esse pedaço que está antes, a frase não faz sentido. Toda vez que isso acontece, a palavrinha que tiver aqui no meio, a palavra que, normalmente, ela vai ser chamada de conjunção integrante e toda a oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Só para você saber, essa oração subordinada substantiva é chamada de predicativa, porque esse verbo aqui é um verbo de ligação, o que vem antes é sujeito e o que vem depois é predicativo do sujeito. Anota aí. Vamos, então, para a terceira questão. Qual dos períodos abaixo não apresenta oração substantiva? Justamente esse conceito aqui que eu quero que você guarde do que é uma oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva é aquela que, antes daquela palavrinha mágica que está aqui no meio, ó, você consegue enxergar um que bem aqui, ó? O mais certo é que não se dirija a veículo sem carta de habilitação. Tem um que aqui. Aí você olha para antes desse que, percebe que tem verbo, faz a leitura somente desse trecho que está antes do que e, se tiver com o sentido incompleto, a oração que vem depois já é chamada de oração subordinada substantiva. É isso, decora o nosso conceito de oração subordinada substantiva. É quando antes do que, vou falar que porque a principal conjunção é o que, mas pode ser outras conjunções. Quando antes do que tem verbo, e aí você faz a leitura até chegar antes do que e percebe que está com sentido incompleto, o que vem depois é oração subordinada substantiva. Vamos lá, então? Tem uma aqui que não é. Uma não é oração subordinada substantiva. Vamos lá. Pensei estar bem informado. Pensei estar
bem informado. Pensei o quê? O que foi que eu pensei? Eu pensei o quê? Eu pensei estar bem informado. Imagina que eu dissesse só para ti assim, eu pensei. Eu pensei. A frase estaria completa, pessoal? É claro que não. Você ia fazer uma pergunta. Eu pensei o quê? Eu pensei o quê? Não é mesmo? Então, por isso que você sabe agora que o que vem antes tem verbo, mas a frase está com sentido incompleto, o que vem depois é uma oração subordinada substantivo. Nesse caso aqui, de novo, é reduzida de infinitivo, porque você está vendo que a palavra que não apareceu aqui. Se você quiser colocar a palavra aqui, vai ficar assim, ó. Eu pensei que estava bem informado. Eu pensei que estava bem informado. Não veio a palavra que, então ela é reduzida. É reduzida de infinitivo. Mas o mais importante é saber o nome da oração. Ela é subordinada substantiva, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. E ela é oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque você faz a pergunta depois do verbo, a pergunta o quê? Eu pensei o que estar bem informado ou que estava bem informado. Anota o nome completo: oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Beleza? Concluiu, conclui deve ser concluir, né? Conclui estarmos enganados. Deve ser concluir aqui, era melhor se fosse concluir, né? Concluir estarmos enganados. Eu cheguei a uma conclusão, estamos enganados. Eu concluí o quê? Eu concluí o quê? Que estávamos enganados. De novo, mesma coisa, mesmo verbo no infinitivo, viu, pessoal? Esse verbo termina em R aqui. Esse MOS aqui é apenas a conjugação do sujeito. Nós estávamos enganados. Mas continua sendo uma oração reduzida de infinitivo, porque o verbo está de fato no infinitivo. Percebe que tem uma palavra que escondida aqui, ó. Concluir que estávamos enganados. Concluir que estávamos enganados. Então, tem um que aqui. Aí você olha para antes do que, percebe que tem verbo, faz a leitura só do que está antes do que. Eu concluí. É claro que está incompleto. Então, se por estar incompleto, já tem aqui uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, e mais uma vez é objetiva direta, porque a pergunta é: eu concluí o quê? Então, o mesmo nome da letra A, tá? Oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Prepara-te para não decepcionares. Opa! Prepara-te. Eu quero que você se prepare e tenha um objetivo para isso. Qual é o objetivo de você se preparar? Qual é a finalidade de você se preparar? É para não se decepcionar. Para não se decepcionar. Aqui você tem uma relação de circunstância. Aqui você tem uma relação de circunstância, que é a circunstância de finalidade. Eu estou mandando você se preparar, né? Prepara-te. Estou mandando você se preparar, mas tem uma finalidade aí. Tem uma finalidade. Por que que é para você se preparar? Para que é para você se preparar? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para não decepcionares. Aqui você tem, então, uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, porque, mais uma vez, não apareceu o que. Aqui está só o para. Se tivesse escrito para que, aí era uma oração desenvolvida, mas não está escrito para aqui, está escrito só o para. O para não é conjunção, tá bom, pessoal? O para não é conjunção, o para é uma preposição. Se tivesse escrito para que, aí a oração era desenvolvida. Mas como está só o para, é uma oração reduzida. Então, mais uma vez, o mais importante é enxergar que esse pedaço todo aqui é uma circunstância do primeiro pedaço. Mas que circunstância? Circunstância de finalidade, justamente porque é resposta da pergunta com que objetivo? Te prepara com que objetivo? Com que objetivo que eu estou mandando tu te preparar? É para não decepcionares. Então, anota o nome completo aí. Oração subordinada, oração subordinada adverbial, final, reduzida de infinitivo. Por que adverbial agora? Porque ela indica a circunstância do primeiro pedaço. Repara, então, que essa circunstância veio por último, essa vírgula aqui nem é necessária.
ela está aqui de enxerida. Pode dizer que é uma vírgula estilística, uma vírgula por opção do autor, uma vírgula facultativa. Essa vírgula só não é obrigatória porque a circunstância de finalidade está no seu devido lugar, está no final da frase, não precisa de vírgula. Essa vírgula não é obrigatória. Paulo era incapaz de cumprir a promessa. O Paulo era incapaz de quê? Imagina que eu cheguei contigo e fale só que o Paulo era incapaz. Você vai fazer uma pergunta, mas o Paulo era incapaz de quê? E aí vem a resposta de cumprir a promessa. De novo, é uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, porque não apareceu a palavrinha aqui, ó. Paulo era incapaz de que cumprisse alguma promessa. Não veio a palavra que. Então, toda vez que não vem a palavra que, não vem a conjunção, a oração é chamada de reduzida. Mas o fato é que antes do que, esse que você está vendo agora aqui, ele tem um verbo. E lendo só até chegar aqui, não está completo. Paulo era incapaz? Paulo era incapaz de quê? Toda vez que a parte que vem antes da conjunção, antes do que, tem verbo, mas está com o sentido incompleto, o que vem depois é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso aqui, pessoal, é chamada de completiva nominal. Anota aí. Oração subordinada substantiva completiva nominal, simplesmente porque a pergunta foi feita depois de uma palavra que não é verbo. A palavra incapaz não é verbo, mas foi necessário fazer uma pergunta depois dela, não foi? Ó? Paulo era incapaz de quê? Paulo era incapaz de quê? E aí a resposta, então, é um complemento nominal, mas é um complemento nominal que tem um verbo dentro. Você pode chamar de complemento nominal oracional, mas o nome mesmo é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Beleza? É proibido fumar. É proibido fumar. Diga para mim o que é proibido? O que é proibido? Fumar. Mais uma vez, se você olhar para o que vem antes, você vai ver que tem verbo, mas está com sentido incompleto. Então, o que vem depois é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso aqui, pessoal, isso aqui é o próprio sujeito, tá? Você faz a pergunta antes do verbo. O que é proibido? O que é proibido? A pergunta do sujeito, né? Você sabe que para achar o sujeito, você faz a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo. Quem é proibido não vai colar. Pergunta o que é proibido e a resposta é fumar. Então, fumar é o sujeito oracional do verbo é, mas também é chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Por que reduzida mesmo? Porque não está escrito o quê? Não está escrito assim, ó, é proibido que se fume. Não está escrito isso. Está escrito só que é proibido fumar. Então, você tirou o quê? É reduzida. E está o verbo no infinitivo, reduzida de infinitivo. O que eu quero que você entenda aqui é que isso é o sujeito do é. Como é que você vai saber? É só aplicar a regra do sujeito. Como é que acha o sujeito? Primeiro faz a pergunta quem antes do verbo. Não deu certo? Faz a pergunta o que antes do verbo. Beleza? Então é isso. O que é proibido? É proibido fumar. Então, fumar é o sujeito oracional, também chamado de oração, subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Pronto! Vamos para a nossa quarta questão. Vamos para a nossa quarta questão. Assinale a opção em que a troca do termo extraído do texto abaixo, pela forma colocada entre parênteses, implicaria sensível alteração de sentido. Olha só, olha aqui uma coisa que tem que chamar a sua atenção. O melhor sentido do verbo implicar é o sentido de acarretar, sentido de consequência. Toda vez que tiver esse sentido, ele tem uma pergunta sem preposição depois dele. Implicaria o quê? Implicaria o quê? E a resposta é sensível alteração de sentido. Já é uma questão de regência aí para você guardar, porque esse verbo implicar, de vez em quando cai em prova de concurso. Existem outros sentidos do verbo implicar, mas esse é o principal sentido, que é o sentido de acarretar, sentido de ter como consequência. Qual vai ser a consequência da gente trocar essas coisas aqui? Sensível alteração de sentido. Então, a pergunta é, implicaria o quê? Beleza? Vamos lá.
Pessoal, na letra A, ele quer que você troque o porém pelo portanto. Não dá, não é, pessoal? Não dá para trocar o porém pelo portanto, porque o porém é uma relação de adversidade, de oposição, de contraste, de contrariedade. São coisas opostas. E o portanto é uma ideia de conclusão. Não dá para trocar o portanto pelo porém, nem o porém pelo portanto. Na letra B, ele quer que você troque o como pelo do mesmo modo que. Ó, ciência e tecnologia não se comportam como mercadoria. Ciência e tecnologia não se comportam do mesmo modo que mercadorias. Opa, aqui parece que deu certo, né? Aqui parece que deu certo, por enquanto é a letra B a resposta. Depois, na letra C, ele quer que troque o mais pelo e sim. Que é isso? Esse mais aqui, ele é adversativo, né? Olha só, olha aqui, ó. Porém, ciência e tecnologia não se comportam mais como mercadorias, mas como bens culturais. Opa! Ah, tá, pessoal, estou patetando, né? Desculpa aí, obrigado pela informação. A gente quer aquela que há alteração de sentido, né? Implicar, eu me liguei demais no implicar, não é? Me liguei demais no implicar e esqueci que a questão que é essa, é que é aquela que houve alteração de sentido, então já é a letra A a resposta. Já é a letra A a resposta. Pessoal, a gente queria aquela que implicasse uma sensível alteração de sentido. É claro que vai alterar aqui o sentido se eu trocar o porém por portanto. Tá bom, obrigado. Tá beleza? Não é para fazer besteira, não é para patetar no dia da prova. Dá para trocar o como por do mesmo modo que? Dá. Ciência e tecnologia não se comportam do mesmo modo que mercadorias. E sim, como bens culturais. É por isso, talvez, que toda tentativa de transferência resulta naquilo que não passa de uma forma efêmera de prestação de serviço. Todas deu certo. É só a letra A mesmo que não dá para trocar o porém por portanto. É até legal que você consiga aí lembrar da família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. E o portanto está lá na família da conclusão, não dava, e ele queria essa, viu, pessoal? Olha o comando da questão, aquela que implicasse sensível alteração de sentido. E é claro que vai mudar o sentido de adversidade para conclusão, é essa a resposta. Valeu. Queria só saber se você estava ligado mesmo, hein? Numa das frases abaixo, não se encontra exemplo da conjunção anunciada. Não se encontra exemplo da conjunção anunciada. Vamos lá. Aqui na letra A diz que ia ter uma conjunção concessiva. O que é uma conjunção concessiva? É aquela que está na família da concessão. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou o contrário, aquilo que não era para acontecer, mas acontece. É isso que é concessão, tá bom? Olha só. Conquanto estivesse cansado, mesmo estando cansado, embora estivesse cansado, ele concordou em prosseguir. Isso é concessão. Concessão é aquilo que não era para acontecer, mas acontece, ou aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Então, realmente, na letra A, nós temos uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, que é o conquanto. A letra B está dizendo que vai aparecer uma subordinativa condicional. Condicional é aquela relação de condição. Vamos ver. Digam o que quiserem, contanto que não me ofendam, desde que não me ofendam. Então, você está liberado para dizer o que quiser, desde que não me ofenda, é uma relação de condição. Bom, subordinativa temporal. Mal anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo. Acredite, essa palavra mal aqui está funcionando como uma subordinativa temporal. Sim, claro. Nem bem anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo. Dá uma relação de tempo, por isso que é conjunção subordinativa adverbial temporal. Está certinho. Saiu sem que ninguém percebesse, saiu como foi que ele saiu, sem que ninguém percebesse, não é uma subordinativa final.
não é uma subordinativa final, porque aqui não dá ideia de finalidade, dá ideia de modo. Como foi que a pessoa saiu? Como foi que a pessoa saiu? Sem que ninguém percebesse. Então, isso aqui dá uma ideia de modo, por isso que é uma oração subordinada, adverbial, modal. Bacana? Legal, né? Então não era circunstância de finalidade, era circunstância de modo. Já é essa a nossa resposta. A letra E diz que vai aparecer uma oração causal aqui, ó. Como estou doente, não comparecerei. Por que que eu não comparecerei? Você sabe por que que eu não comparecerei? É porque eu estou doente. Realmente esse como é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Pessoal, a palavra como tem 15 nomes diferentes dentro da língua portuguesa. Então acho que vale a pena aí você fazer um esforcinho para enxergar que esse como é o próprio porquê. Olha só, eu não comparecerei porque estou doente. Então, é como se ele fosse o porquê, ele é de fato uma conjunção causal. Bacana, não é? Muito bacana. Vamos agora para a questão 6. Vamos agora para a questão 6. Utilizando-se um só período para reconstruir o que está sendo afirmado, teremos, olha só que bacana, nós queremos juntar duas frases numa só. Para isso, a gente vai ligar com algum conectivo que tenha o sentido das duas frases originais. Vamos lá? O destino do réu depende do juiz. O processo está com o juiz. Vamos lá. O destino do réu depende do juiz. O processo está com o juiz. Repara que eu já estou repetindo a palavra juiz aqui, ó. Então, se eu quero juntar duas frases numa só, eu já tenho que usar aí um pronome relativo para evitar a repetição da palavra juiz. É essa a função do pronome relativo. É essa a função do pronome relativo. É você juntar duas frases e evitar a repetição daquela palavra que estava repetindo. Vamos lá. O destino do réu depende do juiz. O processo está com o juiz. Ora, eu tenho duas vezes a palavra juiz. Quando eu juntar isso aqui numa frase só, não é para repetir a palavra juiz, então eu tenho que ter como elemento de coesão um pronome relativo. Ficou claro qual é a função do pronome relativo? É evitar repetição da palavra. Então, não é a letra A a resposta, porque esse embora está na lista da concessão, aquilo que era para acontecer, mas não acontece, o processo está com o juiz, de quem depende o destino do réu. Já é a letra B a nossa resposta, porque aqui você conseguiu usar um pronome relativo que evitasse a repetição da palavra juiz. O processo está com o juiz, de quem depende o destino do réu. O destino do réu depende de quem? Do juiz. É assim que a gente descobre que essa palavra quem é um pronome relativo, porque a gente faz uma pergunta depois dele, a gente faz uma pergunta depois dele e a resposta está antes dele. Ó. Depende do destino do réu? O destino do réu depende de quem? Do juiz. Então, esse D aqui está justamente aparecendo porque tem a pergunta com D, né? O destino do réu depende de quem? Aí a resposta é do juiz. Beleza? Já é essa a nossa resposta, mas vamos ver lá então as outras. O processo está com o juiz, cujo réu depende do seu destino. Usou um pronome relativo, mas esse pronome relativo não coube aqui, né? Não deu certo eu colocar esse pronome relativo, porque esse cujo ele é bem especial, ele tem uma relação de posse, normalmente, entre a palavra que vem depois e a palavra que vem antes, e não é o caso aqui, você não tem relação de posse entre a palavra réu e a palavra juiz, não tem relação de posse. O réu é do juiz, por acaso? Não, né? Então, por isso que a gente não pode colocar a palavra cujo. O processo está com o juiz, a quem depende o destino do réu. Aqui o que errou foi a conjunção, a preposição, né? Porque quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa, por isso que aqui tem que ser o de. O processo está com o juiz, que dependa o destino do réu. Aqui ficou sem conjunção, também está errado. Beleza? Maravilha! Vamos então para a questão 7. Vamos para a questão 7. Assinale o período em que ocorre a mesma relação significativa existente entre os termos grifados em. E aqui não tem termo grifado, né? Vamos lá. A atividade científica é tão importante quanto qualquer
outra atividade econômica. Olha aí, pessoal, a atividade científica é tão importante quanto qualquer outra atividade econômica. Você percebe facilmente que estamos tratando aqui de uma relação de comparação. Uma relação de comparação. Estou comparando a atividade científica com qualquer outra atividade econômica e digo que elas estão no mesmo pé de igualdade. A atividade científica é tão importante quanto qualquer outra atividade. Bem aqui, pessoal, você tem uma oração subordinada adverbial comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa, porque de fato, você lendo a frase, você percebe logo que tem uma comparação acontecendo. O rapaz era tão aplicado que em pouco tempo foi promovido. Não vai pensar que esse tão aqui é o mesmo tão aqui de cima. Não é verdade. Esse tão aqui de cima, você percebe que ele está em pé de igualdade. Ó. Ele é tão importante quanto qualquer outro. Aqui, esse tão, ele está com uma ideia de intensificador. O rapaz era muito aplicado, mas muito aplicado, que em pouco tempo ele foi promovido. Então, aqui você tem uma relação de causa e consequência. Aqui você tem uma relação de causa e consequência. Por que que em pouco tempo ele foi promovido? Por quê? Porque o rapaz era muito aplicado. E qual é a consequência de ele ser muito aplicado? Ele foi logo promovido. Então, aqui você tem uma oração subordinada adverbial consecutiva. Essa vírgula aqui é totalmente desnecessária, não vai dizer no dia da prova que ela é obrigatória. Por que que não? Porque a circunstância está no seu devido lugar, não precisa de vírgula. Mas, infelizmente, não podemos dizer que está errado, que a banca pode chamar de vírgula facultativa, vírgula optativa, vírgula por opção estilística do autor. Você só não pode dizer que é uma vírgula obrigatória, tá bom? Quanto mais estuda, menos aprende. Apareceram os sinais da matemática, você não tem dúvida de que se trata de uma oração subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Porque tem os sinais, ó. Quanto mais estuda, menos aprende. Pode ser mais e mais, menos e menos, menos e mais, tá bom? Sempre quando aparecer os sinais, é uma relação de proporção. Nós estamos procurando, lembra o quê? Uma relação de comparação. Tenho tudo quanto quero. Aqui, pessoal, você precisa saber que esse quanto é um pronome relativo. Nossa, professor, como é que eu ia saber que esse quanto é um pronome relativo? Porque apareceu a palavra tudo antes dele. Toda vez que aparece a palavra tudo antes dele, o quanto é pronome relativo. E toda oração que tem pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Toda oração que tem pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Então, anota aí que quanto quero é uma oração subordinada adjetiva e é restritiva porque não tem vírgula antes do pronome relativo. Pessoal, aqui é questão de informação mesmo. A palavra quanto vai ser sempre pronome relativo se tiver a palavra tudo antes dela. Ele sendo pronome relativo, você já diz na bucha o nome da oração. Oração subordinada adjetiva. E quando não tem vírgula antes do pronome relativo, é uma relação de restrição. Então, o nome completo é oração subordinada adjetiva restritiva. Sabia a lição tão bem como eu. Agora sim você está vendo mais uma vez a relação de comparação. Eu sabia a lição, você sabia a lição, a gente sabia em pé de igualdade. Sabia a lição tão bem como eu. É essa a resposta. É essa a resposta. Oração subordinada adverbial comparativa. Todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo. Todos estavam exaustos, por isso se recolheram logo. Aqui você tem uma relação de conclusão. Uma relação de conclusão. Beleza? Muito bem, vamos lá, que ainda tem muita lenha para queimar, não é? Não vai ficar com sono aí, não. No período tal, a oração grifada traduz o quê?
torna-se imperativa uma revisão conceitual do modelo presente do processo de desenvolvimento tecnológico, de modo a levar em conta o fator cultural como dominante. Eita, vamos lá. Torna-se imperativa uma revisão conceitual do modelo presente do processo de desenvolvimento tecnológico, de modo a levar em conta o fator cultural dominante. Será que isso aqui é uma relação de concessão? Você acha que é uma relação de concessão? Vamos lá. Bem devagar, respira fundo. Isso mesmo. Então, olha só, de modo a levar, de tal maneira, né, que leve em conta o fator cultural como dominante. Então, quer dizer que você tem uma condição para que haja essa revisão conceitual, não é? Essa revisão conceitual precisa de uma condição, desde que leve em conta o fator cultural como dominante. Olha que bacana, não é? É uma relação de condição. Apareceu a palavra modo aqui, mas não tinha modo na alternativa, porque senão seria uma grande cilada, não é? Seria uma grande cilada se tivesse a palavra modo aí na alternativa, porque não é um modo, é uma condição. Eu quero que tenha essa revisão conceitual do modelo presente, mas tem que ter, é necessário, desde que leve em conta o fator cultural como dominante, é uma relação de condição. Bacana? Pessoal, para que esse assunto fique mais fácil, é necessário que você volte aí nos nossos vídeos e veja aí para mim as 18 relações entre as orações. E aí você vai ver que relação de condição faz parte das 11 relações de circunstância. Vamos lá para a questão 9. Assinale a opção em que as orações do período enunciado se relacionam por coordenação e subordinação, e não apenas por coordenação. Então, olha só que bacana. Ele quer uma única frase que tenha, ao mesmo tempo, coordenação e subordinação. Vamos lá? No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e tema, e lima, e sofre, e sua. Olha aqui um excelente exemplo de polissíndeto, pessoal. Você já ouviu falar em polissíndeto? Polissíndeto é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição do E. Essa que é a verdade, repetição do E. E a partir da segunda vez que ele aparece, você percebe que tem vírgula antes dele. É um dos 3 únicos casos em que você coloca vírgula antes do E, caso do polissíndeto, que bacana, não é? Então, aqui só tem relação de adição mesmo, só relação de coordenação. Os camelôs ensinam nas ruas os mitos heróicos. Já sabe que não tem acento aqui na palavra heróico, tá bom, pessoal? Não tem acento na palavra heróico, porque esse oi aí está na segunda sílaba. Os camelôs ensinam nas ruas os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam uma lição de infância. Perfeito. É essa a nossa resposta, porque aqui você tem a relação de coordenação com o E, não é? A relação de coordenação com o E. Os camelôs primeiro ensinam nas ruas os mitos heróicos da meninice, e depois eles fazem o quê? Eles dão aos homens que passam uma lição de infância. Então, 2 ações, ação de adição. Então, aqui você tem relação de coordenação por adição. Só que esse que bem aqui, pessoal, ele é um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. Os homens que passam. Quem é que passa? Os homens. Então, aqui você tem pronome relativo, e o pronome relativo sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Então, aqui você tem, ao mesmo tempo, coordenação e subordinação. Legal. Entre os camelôs das ruas, uns falam pelos cotovelos e outros, coitados, têm a língua atada. Apenas uma relação de adição. Os camelôs vendem canetinhas tinteiro por quase nada, mas elas jamais escrevem alguma coisa. Aqui você tem uma relação de adversidade, é uma relação de coordenação. O camelô dos brinquedos de Tostão oferece balõezinhos de cor, mostra bonequinhos jogadores de boxe, exibe no chão da calçada perecas verdes. Uma sequência de ações é uma relação de adição apenas. A única que tinha coordenação e subordinação ao mesmo tempo era a letra B, porque tinha o E de adição e o que é pronome relativo. Muito bacana, não é? Muito legal. Vamos lá para a questão 10. Vamos para a questão 10. Assinale o item
com oração subordinada adjetiva explicativa. Primeiramente, é necessário entender por que é oração subordinada adjetiva. Toda vez que você reconhecer que uma palavra é pronome relativo, já sabe que ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva. Beleza, pessoal? Toda vez que a palavra for pronome relativo, não tenha medo de chamar a oração em que ele está de oração subordinada adjetiva. Vamos lá, então? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Esse que, de fato, é um pronome relativo, porque o que é que reluz? Tudo. Você tem uma pergunta depois do que e a resposta está antes do que. Olha aí, aproveita para aprender o que é um pronome relativo. Pronome relativo é quando você faz uma pergunta depois dele e a resposta está antes dele. Pergunta o que é que reluz? A resposta é tudo, é pronome relativo. Isso aqui, de fato, é uma oração subordinada adjetiva, só que não tem vírgula antes do que. É uma relação de restrição, oração subordinada adjetiva restritiva. Então, percebe que o principal é achar que a palavra é pronome relativo. Aí depois é só verificar se tem vírgula ou não. Se tiver vírgula, é uma relação de explicação. Se não tiver vírgula, é uma relação de restrição. Então, o que eu quero que você entenda aqui é por que esse que é chamado de pronome relativo. Ele é pronome relativo porque o que vem antes, porque você faz uma pergunta depois e a resposta está antes. Então, a oração subordinada adjetiva é só isso aqui, tá, pessoal? É o que reluz. Anota aí, é o que reluz, que é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque está sem vírgula antes do que. É só isso aqui que é a oração adjetiva, porque a oração completa é nem tudo é ouro, né, pessoal? A oração principal é nem tudo é ouro. Essa aqui do meio é que é a oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula antes dela. O aluno que estuda é aprovado. Me diz uma coisa, quem é que estuda? Quem é que estuda é o aluno. Mais uma vez, você fez uma pergunta depois do que e a resposta está antes do que. Significa dizer que esse que é pronome relativo e se ele é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva, mas não tem vírgula antes. Não tem vírgula antes, por isso, então, que esse aqui é uma relação de restrição. Uma relação de restrição. Beleza? Oração subordinada adjetiva restritiva. Meu irmão que mora em Petrópolis está doente. Opa, peraí, quem é que mora em Petrópolis? Quem é que mora em Petrópolis? Você sabe me dizer quem é que mora em Petrópolis? É o meu irmão. Opa, então se você fez uma pergunta depois, a resposta antes, significa que esse que é pronome relativo. E todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. E como tem vírgula antes, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pessoal, essa questão aqui está servindo para você aprender de uma vez o que é um pronome relativo. Se você identifica que aquela palavra do meio é pronome relativo, já sabe automaticamente que ele inicia uma oração subordinada adjetiva. E sendo oração subordinada adjetiva, só tem dois tipos de relação, ou é explicação ou é restrição. Se não tiver vírgula antes do que, é uma relação de restrição. Tendo a vírgula antes do que, é uma relação de... Se tiver vírgula antes do pronome relativo, é uma relação de explicação. Se não tiver vírgula, é uma relação de restrição. Olha a mesma frase aqui embaixo, pessoal. Meu irmão que mora em Petrópolis está doente. Quem é que mora em Petrópolis? É o meu irmão. Então, mais uma vez, você vê que é um pronome relativo. Mas não entendi, professor. É a mesma coisa? É, só que agora não tem vírgula antes. Não tem vírgula antes, é uma relação de restrição. Sabe o que significa a diferença entre a C e a D? Na letra C, você só tem um irmão, e por acaso ele mora em Petrópolis. Na letra D, você tem mais de um irmão, e você está falando especificamente daquele que mora em Petrópolis. Pessoal, tem banca que vai pedir o significado disso. Eu espero que você entenda a diferença entre a letra C e a letra D. Os dois são pronomes relativos, os dois são orações subordinadas adjetiva. Mas na letra C você tem uma relação de explicação, ou seja,
só tem um irmão e ele, por acaso, mora em Petrópolis. Na letra D, você tem mais de um irmão, não sei quantos, mas você está falando daquele especificamente que mora em Petrópolis. É uma relação de restrição. Bacana, não é? Os cachorros que latem não mordem. Quem é que late? Os cachorros. Quem é que late? São os cachorros. Pessoal, presta bem atenção. Toda vez que você faz uma pergunta depois e a resposta antes, quer dizer, então, que você está diante de um pronome relativo. Mas como não tem vírgula antes, é uma relação de restrição. Oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Que bacana! Excelente questão aí para fixar o que é um pronome relativo. Assinale a oração em que a substituição da expressão grifada altera sensivelmente o sentido do enunciado. Altera o sentido, hein, pessoal? Queremos aquela que altera o sentido. Vamos lá. Opa. Em lugar de nos conduzir à desejável autonomia, em vez de nos conduzir à desejável autonomia, em lugar de, em vez de, tá. Cuidado se não vai trocar por ao invés. Só pode trocar por ao invés só pode trocar por ao invés se for ideia de coisas contrárias mesmo. Ao invés de dormir, passou a noite inteira acordado. Ao invés de dormir, passou a noite inteira acordado. Aí sim são coisas opostas, tá bom? Mas se não forem coisas opostas, não use o ao invés, use o em vez. Beleza? Eliminando assim seus talentos de processo, eliminando com isso seus talentos de processo. Perfeito. Embora muitos estudiosos defendam, embora é uma relação de concessão, e o conquanto também é uma relação de concessão. Que legal, né? O conquanto também é uma relação de concessão. Isso que é bacana de você decorar a família da concessão, né, pessoal? O embora, ele é da família da concessão, e o conquanto também, conquanto de concessão. Pois toda a preocupação intelectual do homem não deixa de ser, logo toda a preocupação do homem não deixa de ser. Pessoal, cuidado, cuidado. O pois, ele pode sim ser conclusivo igual ao logo, ele pode ser conclusivo igual ao logo, mas só se ele estiver depois do segundo verbo. Aqui a gente não está vendo a primeira parte, né, da frase, mas está aqui o segundo verbo, ó. Está aqui o segundo verbo. Então, o pois está antes do segundo verbo, ele não é o logo. Esse pois aqui é o porquê. Esse pois aqui é o porquê. Seja lá o que você disse antes, né? Porque toda preocupação intelectual do homem não deixa de ser tal coisa. Quando o pois puder ser trocado por porquê, ele é explicativo. Quando ele puder ser trocado por portanto, ele é conclusivo. E só vai ser trocado por portanto se ele vier depois do segundo verbo. A gente não está vendo o primeiro aqui, logicamente, mas existe um verbo antes. E aqui o pois está antes do segundo verbo, ele não pode ser trocado por logo, ele não é conclusivo, ele é explicativo, dá para trocar por porquê. A letra E você não ia errar, porque no entanto, é da mesma família do todavia, a família da adversidade que você já decorou. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Legal. Vamos para a questão 12. No período tal, ocorre ideia de proporção. Por que ocorre ideia de proporção, professor? Eu não entendo essa relação de proporção. É a proporção da matemática. Não lembra da proporção da matemática? Igualdade entre duas razões, uma fração aqui, um igual no meio. É isso que é proporção. Você reconhece pelos sinais matemáticos, acredite, sempre vai ter os sinais matemáticos. Mais e menos e mais, sempre vai ter os sempre vai ter os sinais matemáticos, tá bom? Sempre vai ter mais e menos, tá bom? É muito fácil de verdade. Quanto mais leio, menos entendo. Teve os sinais, é proporção. Choveu tanto que não podemos sair. Opa, aqui não tem proporção, aqui tem uma relação de causa e consequência. Por que a gente não pôde sair? Por que a gente não pôde sair? Porque choveu muito. Porque choveu muito. E o fato de ter chovido muito
deu como consequência a gente não poder sair. Aqui não é ideia de proporção. Aqui não é ideia de proporção, tá bom? Ele quer aquela que não ocorre ideia de proporção, já é essa a resposta. Já é essa a resposta. Pessoal, mais uma vez eu tenho que te alertar sobre a vírgula. Quando for causa e consequência, não é para ter vírgula. A vírgula não é obrigatória, mas você não pode dizer que está errada, você vai aceitar o que a banca disser lá. Vírgula facultativa, vírgula optativa, vírgula por opção estilística do autor, qualquer coisa assim. À medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior. Apareceu à medida que também é relação de proporção, tá, pessoal? Faltou dizer isso ainda agora, né? Também é relação de proporção toda vez que aparece o à medida que. Não vai confundir com na medida em que. Não vai confundir com na medida em que. Na medida em que indica causa. Quanto menos vontade, mais negligência. Apareceram os sinais, é relação de proporção. Quanto mais se lê, mais se aprende. Apareceram os sinais, é relação de proporção. É muito legal isso, né, pessoal? Agora você já sabe quando é que é relação de proporção. É quando aparecem os sinais, ou então quando aparece o à medida aqui. Beleza? Pronto. Vamos para a próxima questão. No trecho tal, o segundo período estabelece com o primeiro uma relação de quê? Uma relação de quê? Então, a gente já viu as 18 relações entre as orações, agora a gente vai descobrir qual é a relação que tem aqui. Ó. A lua deitava-se pelo mundo. Era um mar de leite por cima das coisas. Olha só, a lua deitava-se pelo mundo, era um mar de leite por cima das coisas. Tu acha que é uma relação de contraste, de coisas opostas? Tu acha que tem uma relação de condição? Ah, então a lua deita-se pelo mundo só se ela for um mar de leite por cima das coisas? A lua deitava-se pelo mundo, portanto, era um mar de leite por cima das coisas? Pessoal, não é uma relação de conclusão e também não é uma relação de explicação. A lua deitava-se pelo mundo, parecia um mar de leite por cima das coisas. É sim uma relação de comparação. É uma relação de comparação. A lua deitava-se pelo mundo igual, né, um mar de leite por cima das coisas. Você está fazendo uma comparação. Legal, né? Muito bacana. Vamos para a próxima questão. No trecho tal, a expressão grifada corresponde a quê? Poeta primitivo canta a natureza na mesma linguagem da natureza. Então vamos grifar aqui, né? Vai ter que ser aqui, vai ter que ser aqui o grifado. Poeta primitivo canta a natureza na mesma linguagem da natureza. Olha que bacana. Não é uma relação de concessão. Não é uma relação de concessão. Só estou dizendo que ele é um poeta primitivo. Por ele ser um poeta primitivo, ele canta a natureza na mesma linguagem da natureza. Então, aqui tem uma relação de causa. Até sendo poeta primitivo, também está fora. Além de ser poeta primitivo, também está fora, não é uma relação de acréscimo. Antes de ser poeta primitivo, não é uma relação de tempo. Está aqui a nossa resposta. Por ser poeta primitivo, ele canta a natureza na mesma linguagem da natureza. É, pessoal, eu sei que não é fácil, não estou te falando que é fácil, mas à medida que você for estudando as 11 relações de circunstância, você vai perceber que aqui tem uma relação de causa e consequência. Poeta primitivo canta a natureza na mesma linguagem da natureza. Por ele ser um poeta primitivo, ele canta a natureza na mesma linguagem da natureza. Por que ele canta a natureza na mesma linguagem da natureza? Porque ele é um poeta primitivo, relação de causa e consequência. Legal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Passada a tempestade, recolheu as velas. Passada a tempestade,
recolheu as velas. Quando foi? Me diz quando foi que ele recolheu as velas? Quando foi? Foi depois que passou a tempestade. Você tem aqui uma relação de tempo. Você tem aqui uma relação de tempo. É essa que é a nossa resposta, tá bom? Ó, recolheu as velas quando? Depois que passou a tempestade. Relação de tempo. Beleza, pessoal? Pronto, muito fácil. Choveu, portanto haverá boas colheitas. Choveu, portanto haverá boas colheitas. Aqui fica bem claro que se trata de uma oração coordenada, sintética, conclusiva. Não é? Choveu, portanto haverá boas colheitas. A relação de conclusão, pessoal, ela é o contrário da relação de causa e consequência. Quer ver? Tu acompanha comigo. Tu sabe por quê que haverá boas colheitas? Sabe por que haverá boas colheitas? É porque choveu. Então, tu reparas, bem bacana isso, pessoal. Se fosse você, eu anotava isso aí. A relação de conclusão é a mesma relação de consequência. A relação de conclusão é a mesma relação de consequência. Quer ver? Olha só. Haverá boas colheitas por quê? Por que haverá boas colheitas? Porque choveu. Choveu é a causa. Se o choveu é a causa, isso aqui é a consequência. Tá bom, pessoal? Eu acho que fica legal se você guardar isso, porque pode ser aquelas questões de reescrita de frase. Então, como é que a gente poderia reescrever essa frase aí? Numa relação de causa e consequência. Haverá boas colheitas porque choveu. Haverá boas colheitas porque choveu. Beleza? Em qual das orações abaixo a conjunção tem o mesmo valor do exemplo acima? Valor de conclusão. Saiu, logo que entrou, aqui é uma relação de tempo. Apressa-te, pois o tempo é pouco, aqui é uma relação de explicação. Vives mentindo, portanto, não mereces fé. Portanto, não mereces fé. Está aqui a nossa relação de conclusão. Está aqui a nossa relação de conclusão. Leve-lhe flores, pois ela aniversaria amanhã. Porque ela aniversaria amanhã. Quando o pois puder ser trocado por porque, ele é explicativo. Não veio porque estava indisposto. Então, esse que aqui é o mesmo porque, também é uma relação de explicação. Bacana. Vamos lá, vamos avançar. Quanto mais questões fizermos, né, mais a gente vai ficar craque aí nesse tipo de assunto. O assunto que nós estamos vendo é relação entre as orações. E agora você vai ver mais uma questão. Estudando sem método, seremos reprovados. Nós seremos reprovados se a gente estiver estudando sem método. Nós seremos reprovados se a gente estiver estudando sem. Existe uma condição para nós sermos reprovados. Se a gente estiver estudando sem método. Relação de condição. Relação de condição. Existe uma condição para a gente ser reprovado. Se a gente estiver estudando sem método. Ou será uma relação de causa e consequência? Bora ver o que, é que tinha mais na alternativa aqui? Não, opa, tem relação de concessão. Bora olhar de novo lá, pessoal. Vamos olhar de novo lá, porque tem uma relação de de consequência. Ó, estudando sem método, qual vai ser a consequência da gente estudar sem método? A gente vai ser reprovado. E aí, é consequência ou é a condição mesmo? Pessoal, isso acontece com frequência, então você tem que decidir. Saiba que só existe consequência se existir causa. Só existe causa se existir consequência. Uma coisa não pode existir sem a outra. Elas sempre andam juntas. É uma questão de paralelismo mesmo. Só existe causa se existir consequência, só existe consequência se existir causa. Tá bom? Então, deu um chute aí no texto, né? Bora ver se a gente troca aqui de material. Vamos lá.
estudando sem método, seremos reprovados. Pessoal, por que que nós seremos reprovados? Pode me dizer por que que nós seremos reprovados? É porque estamos estudando sem métodos. Realmente fica muito melhor você ter aqui uma relação de causa e consequência. Por que nós seremos reprovados? Porque nós estamos estudando sem mérito. E o fato de nós estarmos estudando sem método dá alguma consequência? Dá. Nós seremos reprovados. Olha aí, pessoal, realmente é uma relação de causa e consequência. De verdade, é uma relação de causa e consequência. Estudando sem métodos, seremos reprovados. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Pelo jeito, bora ver lá o que é que está grifado? Bora ver lá o que é que está grifado no nosso material. Vamos ver se já dá para ir lá. Ó, o que está grifado é o estudando sem método. E o estudando sem método seria a causa. Seria a causa. O que vale aqui, pessoal, é o que está grifado. O que vale aqui é o que está grifado. Tanto que ele chamou de oração reduzida de gerúndio. Ó, estudando é o gerúndio. Ó, o NDO aqui é o gerúndio. Ó, tá bom? NDO aqui é o gerúndio. Então, se a gente estiver enxergando uma relação de causa e consequência, onde é a causa, onde é a consequência? Nós seremos reprovados por quê? Nós seremos reprovados por quê? Porque estamos estudando sem método. Beleza. Mas vem olhar aqui onde que está a causa e onde que está a consequência. Qual dos dois pedaços é a resposta da pergunta por quê? Nós seremos reprovados por quê? Porque estamos estudando sem método. Aqui está a causa e para cá que está a consequência. Então, não dá, não. Não é aquela resposta lá de consecutivo, pessoal, porque o que está grifado aqui é a causa. Pessoal, é muito importante que você saiba onde está a causa e onde está a consequência. A causa é sempre resposta da pergunta por quê. Seremos reprovados por quê? Porque estamos estudando sem métodos. E o fato de estarmos estudando sem método gera alguma consequência? Sim, seremos reprovados. Percebe que o que está grifado é a causa? E lá ele está chamando de quê? Ele está chamando de consequência. Não é verdade. Isso, então, vamos continuar com a condicional mesmo. Tá bom, pessoal? Vamos continuar com a condicional mesmo. Não é. O pedaço que está grifado não é consequência, e sim causa. Beleza? Deu tilt de novo. Vamos olhar para a questão 18 aí, por enquanto. Todos os períodos são compostos por subordinação, exceto todos os períodos são compostos por subordinação, exceto, quer dizer que um não é subordinação. Não se preocupe que logo a trarei. Por que que não é para eu me preocupar? Por quê? Porque logo eu a trarei. Aqui tem uma relação de causa e consequência. Na verdade, aqui é uma relação de explicação. Vamos ver as outras alternativas. Dei-lhe sinal para que saísse logo. Dei-lhe sinal com que objetivo? Qual foi o objetivo de eu fazer sinal para ele? Foi para que ele saísse logo. Aqui na letra B você tem uma relação de finalidade. Uma relação de finalidade. Eu fiz um sinal para ele com que objetivo? Para que ele saísse logo. Para que ele saísse logo. Beleza, pessoal? Então, aqui na letra B tem subordinação. Na letra C, todos sabem o quê? Todos sabem o quê? Que o homem é mortal, relação de subordinação. Agora aqui você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque a pergunta sabem o quê? Ele afirmou o quê? Que não a vira. Ele afirmou o quê? Que não viu ela. Né? Então, esse que de novo é uma condição integrante, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É tão feio que assusta. É tão feio que, em consequência disso, ele assusta. Aqui você tem uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Aqui sim você tem uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, porque agora tem relação de causa e consequência. Ele assusta por quê? Porque ele é muito feio. Ele assusta por quê? Porque ele é muito feio. O fato de ele ser muito feio, qual é a consequência? Ele assusta. Então, é por isso que aqui você tem relação de causa e consequência.
A letra A, pessoal, de verdade, não é causa e consequência. É apenas uma explicação. O que é que te dá a certeza sobre isso? É o verbo que está no modo imperativo. Não se preocupe, eu estou dando uma orientação para você, né? Não se preocupe, fazendo um pedido para você. Não se preocupe, que logo atrarei é a oração subordinada, oração coordenada, sindética e explicativa. Só tem um problema aqui, pessoal. Está faltando uma vírgula. Talvez a banca tenha colocado não tenha colocado de propósito mesmo, né? Não colocou de propósito para você aí saber que não é, que tem que ter uma vírgula toda vez que é explicação, tem que ter a vírgula. Mas o importante é que você saiba que esse preocupe aí é um verbo que está no modo imperativo e o modo imperativo não tem causa. Se vier alguma coisa depois, é apenas explicação. É a letra A nossa resposta. Que legal. Vamos para a próxima. A oração subordinada está corretamente classificada, exceto, nós queremos então a errada, não é mesmo, pessoal? Se Madalena me visse assim, se ela me visse assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Aqui realmente existe uma relação de condição. Levanto-me, procuro uma vela que a luz vai apagar. Por que eu estou procurando essa vela? Porque a luz vai apagar. É de fato uma relação de explicação. De longe em longe, sento-me fatigado e escrevo uma linha. Então, é uma relação de adição. É uma relação de adição. Maravilha. E falando assim, compreendo que perco o tempo. Falando assim, compreendo o quê? Compreendo o quê? Que perco o tempo. Pessoal, toda vez que você faz a pergunta o quê, quer dizer que a resposta é um objeto direto. Essa palavra aqui é conjunção subordinativa integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. O que vem antes tem verbo. Imagina eu chegar contigo e falar eu compreendo. Só isso está incompleto. Toda vez que a primeira parte tem verbo, mas está com o sentido incompleto, a palavra aqui automaticamente é conjunção integrante e sempre inicia uma oração subordinada substantiva. O nome objetiva direta é só porque é a pergunta que você faz, ó, eu compreendo o quê? Foi este o modo de vida que me inutilizou, pessoal. Esse que aqui é pronome relativo. E se é pronome relativo, não pode ser chamado de oração subordinada substantiva. Nós já entendemos o que é um pronome relativo? Ó, o que foi que me inutilizou? Foi esse modo de vida. Esse modo de vida me inutilizou. Toda vez que você faz uma pergunta depois de uma palavra e a resposta antes dela, essa palavra aqui do meio é pronome relativo. E toda vez que é pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. E lembra que não tem vírgula antes, então é uma relação de restrição. Oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Vamos mais um pouco, ainda tem tempo. Nossa aula aí ainda está se encaminhando para o final, então bora ver mais um pouquinho. Daqui a pouco tem aula aí do professor Ronaldo, né? Você que está assistindo nossas aulas sistemáticas pelo Zoom, daqui a pouquinho tem aula com o professor Ronaldo. No seguinte grupo de orações sublinhadas, temos orações subordinadas respectivamente. Pessoal, já combinamos uma coisa. Quando antes do que tiver verbo, quando antes do que tiver verbo, mas a frase até chegar antes do que estiver com um sentido incompleto, esse que é chamado de conjunção integrante. É assim que a gente reconhece uma conjunção integrante. É quando antes do que tem verbo, mas a frase até chegar antes do que está com sentido incompleto. É bom. Você tem que fazer uma pergunta: o que é bom? Aí a resposta vem, que você venha. Vamos lá de novo? Como é que eu reconheço que esse aqui é conjunção integrante? Porque antes dele tem verbo, mas a frase até chegar antes dele aqui está com sentido incompleto. Sempre que acontecer isso, a palavra aqui é conjunção integrante e ele sempre inicia uma oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva.
E para saber o nome dessa oração subordinada substantiva, é só fazer a pergunta aqui. O que é bom? O que é bom que você venha? Toda vez que você faz a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo, a resposta é sujeito. A resposta é sujeito, pessoal. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê, professor? Não entendi. Percebe que isso que está grifado é o sujeito do é bom. É o sujeito. Ó. O que é bom? Que você venha. Coloca o conceito de sujeito na tua cabeça. É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita antes do verbo. É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita antes do verbo. Então é por isso que quando eu pergunto o que é bom, a resposta que você venha é o sujeito. Então é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora, qual é a pergunta depois do verbo esquecer? Cuidado, viu, pessoal? O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, assim como o verbo recordar, só faz pergunta com preposição de se ele for um verbo pronominal. Se tivesse escrito aqui não se esqueças, aí era não te esqueças, era não te esqueças de quê? Mas não tem o pronomezinho aqui no verbo esquecer, então a pergunta é o quê? É pergunta sem preposição, tá, pessoal? Não esqueças o quê? Ah, então pronto, já sabe que o que vem depois é um objeto direto. Objeto direto. Não esqueças o que. Mas, mais uma vez, vamos ver por que o que é, é conjunção integrante? Por que esse que é conjunção integrante? Repara que antes do que tem verbo, mas a frase que vem antes do que não tem sentido completo. Eu acho que com essas repetições aqui você está conseguindo entender quando é que o que é conjunção integrante, certo? Então vamos lá. Antes do que tem verbo? Tem. Lê só o que está antes do que. Não esqueças. Está completo? Não. Então pronto. Esse aqui é conjunção integrante. Toda vez que ele é conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva. E para saber o último nome, é só fazer a pergunta. Ó. Eu quero que tu não te esqueças de quê? Opa, não é de que não, porque não tem pronomezinho. Eu quero que tu não esqueças o quê? Eu quero que tu não esqueças o quê? E aí a resposta, então, é objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Assinale a construção que pode substituir, sem provocar alteração fundamental de sentido, o tempo grifado e vi a esperança balançando. Não é tempo, tá, pessoal? Deve ser termo, né? Deve ser termo grifado. Vamos lá, perdoa o professor, né? Vamos lá. Esse material foi construído às coxas, de madrugada, né? Então, sempre a gente vai encontrar alguns errinhos aí, mas é bom que você está acompanhando a resolução aqui com a gente e vai consertando. Vamos lá, assinale a construção que pode substituir, sem provocar alteração fundamental de sentido, o termo grifado. E viu a esperança balançando, e viu a esperança que balançou, que teria balançado, que havia de balançar, que tinha balançado ou que balançava. Aqui é mais uma questão de sentido, né, pessoal? Aqui é mais uma questão de sentido, mas o principal é você enxergar que tem a palavra que aqui. Aqui a oração está reduzida de gerúndio. Aqui a oração está reduzida de gerúndio, mas se você for desenvolver essa oração, vai aparecer a palavra que. Eu vi a esperança balançando, eu vi a esperança que balançava. Então, esse que aí, que estava escondido, quando você coloca ele aparecendo, você percebe que ele é um pronome relativo. Porque você vai perguntar quem era que balançava e a resposta vai ser a esperança. Você vai perguntar quem era que balançava e a resposta vai ser a esperança. Então, esse que estava escondido é pronome relativo. E toda vez que é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Pessoal, acredite, só essa palavra balançando aqui sozinha é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Restritiva, não é reduzida de gerúndio. Mas, professor, o senhor falou que só é oração adjetiva se tiver pronome relativo. Mas tenha. Tem, tá aqui o quê, ó? Bora lá de novo. Pergunta quem era que balançava.
Pergunta quem era que balançava. Qual é a resposta? A esperança. Quem era que balançava? A esperança. Então, pessoal, a esperança que balançava, esse que aqui, pessoal, é um pronome relativo, porque você fez uma pergunta depois e a resposta antes. Só que o que não estava aparecendo. É por isso que a oração é chamada de reduzida de gerúndio. Reduzida porque não estava aparecendo o quê? E gerúndio porque o verbo termina em NDO. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui. É essa a nossa resposta. A esperança que balançava. Só quero que você saiba o nome desse balançando aqui. Isso é oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula antes, reduzida de gerúndio. Vamos lá, a gente vai terminar aqui na 22 e 23, porque vai mudar de coluna, não é? Então, a gente termina aqui com 22 e 23 e deixa aí para as próximas aulas o restante, beleza? A oração tal tem valor de quê? Pessoal, é por isso que eu digo, aprendeu a família da adversidade, não vai demorar para responder uma questão dessa. Se você aprende a família da adversidade, você não demora para responder uma questão dessa. Qual é a família da adversidade? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Tá bom? Essa é a família da adversidade, muito fácil mesmo. Anota o nome completo, tá? Oração coordenada sindética adversativa. Questão 23. Embora ela tivesse sido alta e clara, mesmo ela sendo alta e clara, apesar de ela ter sido alta e clara, pessoal, outra família que é importantíssimo que você decore é a família da concessão. Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, conquanto, é muito bacana que você decore. E também outra coisa que é importante é saber que a diversidade é a mesma coisa que concessão. A diversidade é a mesma coisa que concessão. O que vai fazer a diferença é a palavra que vai aparecer. Se aparecer a palavra da família da adversidade, você marca a diversidade. Se aparecer a palavra da família da concessão, você marca concessão. Tá bom? Então, não custa nada a gente terminar aí a nossa aula com essa família. Eu sei que vocês já decoraram, não é? Vocês já decoraram, mas vamos lá, sim, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula aí de hoje. Colocar aqui a família da adversidade e a família da concessão. Por que, professor, que eu tenho que decorar isso? Porque a diversidade e concessão é exatamente a mesma coisa. A diversidade é contrariedade, oposição, contraste, ressalvo. Concessão é aquilo que não era para acontecer, mas acontece. É a mesma coisa. Então, o que vai fazer a diferença aqui é você decorar as palavras, ó. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Essa é a família da adversidade. E a família da concessão? Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, conquanto. Tá bom? Decora. Decora aí a família da adversidade e a família da concessão, sabendo que semanticamente, em relação ao sentido, adversidade é a mesma coisa que concessão é a mesma coisa que adversidade. E aí, professor, como é que eu vou me virar no dia da prova? É só olhar para a palavra que aparece. Se apareceu mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, aí você tem a família, a diversidade. Se aparecer mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, conquanto, é a família da concessão. Não esquece que a diversidade é uma relação de coordenação.
A diversidade é uma relação de coordenação, tá, pessoal? Cuidado aí. A diversidade é uma relação de coordenação, enquanto a concessão é uma relação de subordinação. Beleza? Anota tudo. Pessoal, sempre vale a pena você anotar as informações, porque nunca se sabe. Uma informação dessa aí pode fazer a diferença na nossa prova. Bacana, pessoal? Adversidade, relação de coordenação. Concessão é relação de subordinação. Na verdade, é uma relação de circunstância, não é? Circunstância. Uma relação de circunstância. Beleza? É isso. Espero que você esteja aí acompanhando as sequências de aula. Volte nos vídeos anteriores, tem muita coisa boa aí. Não deixa de curtir os nossos vídeos, não deixa de comentar, faz lá um comentário, indica para outras pessoas. Mostra que esse canal pode ser importante para quem está em busca aí de informações rápidas e certeiras a respeito da língua portuguesa. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!